Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu muito bom dia, boa tarde a todos os meus seguidores e inscritos aqui no canal Juliana Bertolozzi. Tudo bem? Espero que sim. Hoje, terça-feira, dia 16 de março de 2021, e eu vim aqui trazer um boletinzinho de notícias para vocês porque alguns governadores anunciaram entre ontem à noite e hoje pela manhã que vão adotar mais restrições, aumentar as fiscalizações, as medidas restritivas no combate à pandemia da doença Covid-19 em seus estados. Eu vou me ater somente a estados, tá? Medidas que foram tomadas por governadores e que vão afetar os estados. Eu apenas vou citar uma cidade do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, que eu já mencionei em um vídeo anterior, que é a cidade de Nova Granada, no interior do estado de São Paulo, que tem aproximadamente 21 mil habitantes e que adotou uma medida bastante drástica, que é o uso de pulseiras no punho para identificar se são portadores da doença ou se estão com a suspeita da doença. A pulseira na cor vermelha será para identificar os portadores da doença e a pulseira na cor amarela será para identificar as pessoas que estão com suspeita de estarem contaminadas pelo vírus da Covid-19. Destaco que, por enquanto, eu vi essa medida somente nesta cidade de Nova Granada, no interior do estado de São Paulo. Como eu já disse aqui no vídeo anterior, eu repito novamente que eu achei essa medida extremamente drástica. Pode levar a atos de violência, porque imagino que se outros moradores cruzarem com uma pessoa que está portando uma bandeira, uma pulseira vermelha ou amarela na rua, eu acredito que muitos poderão querer fazer justiça com as próprias mãos. Essas pessoas correm o risco de serem linchadas. A prefeita da cidade, que inclusive é médica, justificou a adoção dessa medida como sendo uma maneira de isolar estas pessoas para que elas fiquem em casa, não frequentem mercados, farmácias, enfim, não circulem pelas ruas. Minha opinião é essa. É uma medida drástica. Eu disse aqui, inclusive, que me lembrou a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus eram obrigados a usar uma braçadeira para serem identificados pelos soldados alemães nazistas, e eu espero que essa ideia não se espalhe por aí, não. Espero. Vamos às atualizações? Bom, foram pelo menos 11 estados que tomaram essas medidas, que endureceram as restrições, tá? Entre ontem e hoje, como mencionei. Então vamos a eles, vamos ver como os governadores, prefeitos alegam que, como houve alta nos casos de infecção, em especial, gostaria de frisar isso, pelo novo coronavírus, ou seja, pelas variantes do vírus, tá? Mais mortes e mais leitos de UTI estão lotados, então ao menos 11 estados decidiram endurecer as medidas e restringir a circulação de pessoas, fechando comércios, escolas e academias em uma tentativa de conter a disseminação da doença. Pelo 17º dia consecutivo, segundo algumas mídias, como eu já falei antes aqui, eu gostaria de ver números oficiais divulgados pelo governo federal, eu ainda não vi, tá? Então eu estou lendo isso daqui de outras mídias, tá?
Segundo essa mídia aqui que eu estou lendo, foi a São Paulo, pelo 17º dia consecutivo, o Brasil registrou a maior média diária de mortes por Covid-19 em toda a pandemia. Segundo essa mídia, ontem, segunda-feira, dia 15 de março, o país atingiu uma média de 1.855 mortes causadas pela doença diariamente nos últimos 7 dias. E fica bem claro aqui, e eu faço questão de ler isso, o levantamento é do consórcio de imprensa, do qual o UOL faz parte, com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. Volto a repetir, pessoalmente, eu não vi esses dados. Eu estou lendo o que foi divulgado por esta mídia em especial. Começarei pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na verdade, o governo já havia anunciado na sexta-feira passada, dia 12 de março, que adotaria o toque de recolher entre as 23 horas e as 5 horas da manhã, além do fechamento de bares e restaurantes às 23 horas e com uma frasezinha que me intrigou. Vou ler isso aqui para vocês, tá? Rio de Janeiro anunciou na sexta-feira, dia 12, o toque de recolher entre 23 horas e 5 horas, além do fechamento às 23 horas, com lotação de até 50%. Vai fechar, vai permitir a lotação de até 50%? Não entendi. Enfim, a limitação do público também vale para parques, museus, academias e espaços de recreação infantil. O comércio está funcionando em horário escalonado e fica proibida a realização de rodas de samba. Sim, isso foi especificado na medida provisória publicada. E eventos em boates. Essas medidas, adotadas no estado do Rio de Janeiro, por enquanto valem até a quinta-feira, dia 18 de março. Já no estado do Espírito Santo, o governo decretou a suspensão de aulas presenciais da educação infantil. As escolas terão até amanhã, dia 17 de março, para se organizarem. Nenhuma região do estado poderá seguir uma orientação diferente. Essa medida está valendo para o estado inteiro do Espírito Santo. O governo alega que os leitos pediátricos para Covid-19 no estado estão com ocupação de mais de 90% há 2 semanas. Minas Gerais. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, decretou a fase roxa em todo o estado, que permite apenas o funcionamento do comércio essencial. Essa medida entrará em vigor amanhã, quarta-feira, dia 17 de março, e valerá por pelo menos 15 dias. Segundo o governador Romeu Zema, as filas nos hospitais estão aumentando cada vez mais. E ele afirma que a solução definitiva será somente a vacinação, que, segundo ele, está mais rápida, mas ainda não é suficiente para garantir a queda na busca por atendimento médico. E por isso, segundo o governador, não resta outra opção a não ser adotar essas medidas restritivas. Abre aspas, Romeu Zema disse, é uma questão humanitária para não assistirmos cenas de horror. Ainda em Minas Gerais, gostaria de falar sobre a capital Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do partido PSD, fechou a partir de segunda-feira, ontem, dia 15, todo o comércio não essencial, permitindo vendas apenas online. Celebrações religiosas estão proibidas, assim, igrejas podem abrir, mas não pode haver aglomerações. Não sei exatamente como será essa fiscalização, tá?
práticas esportivas estão proibidas, parques e praças estão fechados na cidade de Belo Horizonte. Santa Catarina. Bem, a Santa Catarina proibiu as atividades essenciais nos fins de semana até o dia 19 de março. O transporte público vai funcionar apenas com 50% da capacidade. A venda de bebidas alcoólicas está proibida para consumo nos locais de venda entre as 21 horas e 6 horas da manhã. A Santa Catarina estaria na terceira semana seguida com risco gravíssimo de contaminação e o governo afirma que há, neste momento, 390 pessoas esperando por leitos de UTI. Falemos agora sobre o estado do Paraná. A capital, Curitiba, está em lockdown desde sábado, dia 13 de março, e assim permanecerá pelo menos até o próximo domingo, dia 21 de março. Essa foi a primeira vez que a capital paranaense adotou o lockdown, que é considerada a medida mais restritiva. Sergipe proibiu as aulas presenciais em escolas públicas e particulares para todos os níveis. Templos religiosos podem funcionar com ocupação de 30% até às 18 horas. Academias devem ter até 50% de ocupação e não podem funcionar aos fins de semana. Praias também ficarão fechadas aos fins de semana. Barbearias, salões de beleza, espaços de higiene pessoal podem funcionar com 30% da capacidade e apenas de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã às 22 horas. Esse decreto no estado de Sergipe vale até o dia 18 de março. Na capital, Aracaju, o comércio não essencial pode funcionar na parte central da cidade apenas, das 9 horas às 17 horas. Nos demais bairros, o horário é das 10 horas às 18 horas. O decreto vale até o dia 22 de março. Vamos continuar o nosso giro e agora vamos para o estado de Pernambuco. Pernambuco decretou quarentena valendo a partir de quinta-feira, dia 18 de março, até o dia 28 de março, permitindo apenas a abertura do comércio essencial. O governador diz que está temendo um colapso no sistema de saúde e afirma que hoje o estado está com 95% dos leitos de UTI ocupados. Piauí. Piauí determinou toque de recolher das 21 horas até as 5 horas da manhã até quarta-feira, amanhã, dia 17. A partir de quinta-feira, dia 18, terá início o lockdown, com apenas serviços essenciais funcionando pelo menos até o domingo, dia 21 de março. Novas medidas serão discutidas depois dessa data com o Comitê de Operações Especiais, segundo o governador Wellington Dias, do PT. Pará. O governador do Pará, Helder Barbalho, do partido MDB, anunciou que Belém e a região metropolitana estão em lockdown. A medida foi anunciada ontem, dia 15 de março, segunda-feira, e vai valer durante 7 dias. Supermercados, bancos, farmácias, casas lotéricas e feiras livres estarão funcionando, mas apenas um membro de cada família deve fazer as compras. Deixei para falar por último sobre os 2 estados que estão com restrições mais rigorosas há alguns dias. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul, onde o governador Eduardo Leite, do PSDB, aumentou o nível
de restrições ao anunciar a bandeira preta, conforme eu já havia falado aqui em um vídeo anterior, que foi criada emergencialmente esse nível, a bandeira preta, que seria de maior atenção para a contaminação, e essa medida vai valer até o dia 21 de março, teoricamente. A suspensão das atividades não essenciais entre as 20 horas e 5 horas da manhã, porém, vai continuar valendo até o dia 31 de março. Segundo Eduardo Leite, a situação no estado é muito crítica e está piorando a cada dia. Mesmo com os esforços para ampliação de leitos, a velocidade de propagação do vírus e a velocidade no aumento das internações hospitalares é enorme, muito maior do que tivemos nos momentos críticos do ano passado, justificou o governador Eduardo Leite. E aqui eu gostaria de fazer o meu comentário pessoal, que eu já fiz em um vídeo anterior, mas eu faço questão de repetir aqui, pessoal. Eu, inclusive, compartilhei algumas imagens, compartilharei algumas outras aqui também. Muitos aqui devem ter visto imagens, fotos, vídeos, diversas notícias mostrando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, onde, por exemplo, supermercados tiveram prateleiras inteiras interditadas por ordem do governo. O governo está determinando o que é essencial e o que não é. Aquilo que o governo achar que não é essencial, o povo deve comprar online. Eu acho, pessoalmente, extremamente preocupante e assustador saber que o Estado está decidindo pelas pessoas o que é essencial para elas e o que não é. Ora, as pessoas aqui sabem o que é essencial ou não para cada um. Eu até dei esse exemplo no vídeo anterior e volto a dar esse exemplo porque foi um dos que mais me chamou a atenção. Havia lacres, interdição das prateleiras que vendiam itens, por exemplo, como cafeteira, aquela cafeteira térmica onde a gente guarda o cafezinho nosso de cada dia, o chá, o que for, não? Pode não ser essencial para mim neste exato momento porque eu tenho uma. Todo mundo sabe que eu sou uma viciadinha em café, né? Claro que eu tenho a minha, tá ali, mas se ela quebrar, ela será essencial para mim. Eu vou precisar de outra com a máxima urgência. Ela também é essencial, por exemplo, para caminhoneiros que levam o seu café, o seu chá e outras bebidas quando saem e pegam a estrada. Ela também é essencial para as famílias que não tinham uma, não tem, ou quebraram, para conservar o café. Mas o Estado acha que não é essencial? De novo, eu externo aqui a minha preocupação em saber que estamos vivendo um momento em que o Estado determina o que é essencial ou não para a população. Minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. E espero que todos consigam passar por isso o mais rapidamente possível. Bem, agora eu vou falar sobre o estado de São Paulo, no qual eu resido, o estado governado pelo senhor gestor João Agripino Doria. Ele odeia que nós o chamemos de Agripino. Por enquanto, nós o chamamos de Agripino 5 milhões de vezes no Twitter. Pessoal, por favor, vamos dobrar a meta o quanto antes. Agripino, Agripino, Agripino. O senhor governador João Doria, aquele que comprou
capa de revista para mostrar que é o Messias, o Salvador, o enviado, o grande gestor preocupadíssimo com vidas, o que está trazendo a vacina, o homem, o Salvador, o missionário, João Glória Júnior, o nosso gestor. O nosso gestor que personifica a fase roxa com seu personal stylist e usa o roxo degradê, combinando a parte de cima com a parte de baixo. O nosso grande, querido e amado gestor João Glória, que, combinando com o figurino aí, nos colocou na fase roxa a partir de segunda-feira, dia 15. Bom, nós já estávamos aqui, o estado inteiro, com exceção da cidade de São José dos Campos, que conseguiu uma liminar na justiça, tirando então a cidade de São José dos Campos, o estado de São Paulo inteiro estava na fase vermelha até meia-noite do domingo. Agora nós estamos na fase roxa, a fase emergencial. Também já falei isso sobre em um vídeo anterior, mas todo mundo sabe que eu adoro falar sobre o nosso grande gestor. Então eu faço questão de repetir aqui de novo. O que é a fase roxa? Bem, pelo menos a fase roxa aqui em São Paulo, que é bem diferente da fase roxa ou do lockdown que está sendo adotado em outros locais, porque o nosso querido gestor Agrippino deu o seu toquezinho especial, né? E, afinal, ele deu aquela personalizada básica, né? Bem, o que está acontecendo aqui? A fase emergencial, então, atinge 14 setores industriais, 14 atividades, e colocou mais de 4 milhões de pessoas em restrições adicionais, tá? Porque além das restrições que nós já estávamos sofrendo durante a fase vermelha, ele aumentou um pouquinho o nível, né? Então, o que está acontecendo aqui em São Paulo neste momento? As principais alterações na fase emergencial. Eu vou citar aqui as atividades com restrição completa, que seriam serviços de retirada de todos os setores. Traduzindo, você não pode mais retirar o pão na padaria, tá? Você tem de pedir por delivery. A carne, você também não pode mais retirar no açougue, também por delivery, tá? É a tradução disso. As lojas de materiais de construção também fecharam. Se você precisar de algo com urgência, aguarde o prazo de entrega da internet. Eu espero que ajude a sua urgência. Né? Celebrações religiosas coletivas estão proibidas, além de atividades esportivas coletivas. Agrippino também determinou teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais e listou órgãos públicos, escritórios e qualquer atividade desde que o setor não seja essencial. O que é um setor não essencial? Olha, para mim, essencial é todo o trabalho que permite com que a gente ganhe o suficiente para levar um pão para casa. O que é essencial e o que não é essencial, senhor gestor? Explique. Estamos todos meio confusos aqui. O que é essencial e o que não é? No Rio Grande do Sul, já sabemos que, por exemplo, a cafeteira não é essencial. Será que não mesmo? E aqui em São Paulo, quais serviços são essenciais e não essenciais? Eu acreditava que a padaria fosse essencial, mas parece que não é bem assim, não, né? Essencial é a atividade dos motoboys, a quem eu agradeço, louvo aqui
agradeço de coração, porque agora, com essas restrições anunciadas pelo nosso gestor, as atividades de delivery serão durante 24 horas. Então, eu de coração agradeço aqui a todos os motoboys, todos os que trabalham com entrega, porque sem vocês ficaria muito difícil para grande parte da população. E eu penso, e quem não tem condições de pedir entrega ou mora em locais onde não há entrega? A fase emergencial aqui do estado de São Paulo, por último, também determinou a proibição da entrega de alimentos e produtos ao cliente no estabelecimento comercial, conforme eu mencionei antes. Só estão permitidos serviços de drive-thru entre as 5 horas da manhã e as 20 horas e delivery 24 horas para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Novamente, eu dou aqui o exemplo do pãozinho da padaria, que agora você só vai conseguir por delivery ou talvez drive-thru, dependendo da padaria, o açougue, o leite, o comércio. As restrições da fase vermelha continuam em vigor, né? A alteração foi o fechamento das lojas de materiais de construção, que ficarão fechadas por 2 semanas, é a duração desta fase emergencial adotada pelo Agrippino. Então, do dia 15 de março até o dia 30 de março, tá? Bares e restaurantes, então, não podem mais atender o cliente presencialmente. Até então, os clientes podiam ir até o estabelecimento buscar a sua refeição, mas isso não é mais permitido, tá? Somente serão permitidos, então, repetindo, os serviços de delivery e drive-thru. As escolas. O funcionamento das escolas ainda está sendo discutido. A recomendação é que as atividades nas escolas sejam reduzidas ao mínimo para diminuir a circulação de pessoas. E os recessos de abril e outubro já estão sendo antecipados para o período de 15 a 28 de março, para que não haja prejuízo ao calendário escolar. Uma novidade dessa fase emergencial é a proibição, a paralisação de torneios esportivos, como por exemplo o Campeonato Paulista de Futebol. Foi paralisado. Os jogos marcados para o final de semana passado aconteceram, afinal a fase entrou em vigor, essas medidas entraram em vigor na segunda-feira, dia 15, então no final de semana passado tivemos os jogos normalmente e agora o torneio foi paralisado, bem como outras atividades esportivas. A medida também proibiu celebrações religiosas. Igrejas até poderão abrir para as pessoas entrarem e rezarem, mas celebrações religiosas estão proibidas. O teletrabalho obrigatório foi adotado para atividades administrativas não essenciais em órgãos públicos e escritórios e qualquer outra atividade, desde que o setor não seja essencial. E de novo eu pergunto o que será essencial, o que não será. Enfim, também foi recomendado escalonamento no horário de trabalho para evitar aglomerações no transporte público. Há uma sugestão do governo, inclusive. O nosso querido Agrippino sugeriu que os trabalhadores da indústria comecem os seus serviços entre as 5 da manhã e as 7 da manhã, os trabalhadores de outros serviços entrem no trabalho das 7 da manhã às 9 horas da manhã, e trabalhadores do comércio das 9 da manhã às 11 da manhã. Beleza? Temos também o toque de recolher em todo o estado de São Paulo, que está valendo das 20 horas às 5 horas da manhã. Eu
o que significa esse toque de recolher na prática? Ora, na prática, senhores, é simples. Caso eu esteja andando na rua, digamos que eu saí um pouco mais tarde do trabalho, acumulou serviço, deu um problema no meu sistema de computador, e eu saí um pouquinho mais tarde e olho no relógio e são 20 horas e 3 minutos e eu estou na rua. Se um policial me parar e perguntar o que é que eu estou fazendo na rua, eu explicar para ele o que houve, não vai servir de nada não. Eu tenho de apresentar um atestado a ele. Um atestado que diga que eu saí mais tarde do trabalho nesse dia e que eu estou voltando para casa mais tarde nesse dia. Eu terei de apresentar um atestado. Se eu não apresentar, eu serei advertida e corro o risco de ser multada. A multa é de pouco mais de R$560. Se acontecer novamente e a polícia me parar uma segunda ou terceira vez, porque eu ousei andar na rua após o horário determinado, por qualquer problema que seja, eu serei considerada reincidente e não haverá discussão. Serei obrigada a pagar uma multa imediatamente. E cada vez que eu for pega, não importa o motivo, pagarei a multa. Se eu for pega pela segunda vez, eu pagarei a multa vezes 2. Terceira, vezes 3. Quarta vezes 4, façam as contas, senhores. Este é o toque de recolher. Parques e praias estarão fechados. É proibido ir à praia, é proibido ir ao parque. Atividades como quiosques em praias, ou até mesmo ambulantes, proibido. Inclusive, acredito que muitos de vocês já devem ter visto imagens que eu não compartilharei, porque pessoalmente achei imagens bastante chocantes, em que guardas agridem vendedores ambulantes. Uma das imagens que mais me chocou foi a agressão gratuita de guardas que agrediram uma senhora que estava vendendo picolés. Um guarda colocou os braços da senhora para trás para algemá-la e sentou-se em cima. E aquela senhora gritava de dor, gritava sem parar que o braço dela estava doendo. E durante o tempo da filmagem, que passou de 2 minutos, o guarda não a soltou. Esse é só um exemplo das cenas que tenho visto por aí. Recebi uma foto, eu também vou postar aqui para vocês, de uma colega que mora na cidade de Bertioga, que fica no litoral do estado de São Paulo, mostrando os outdoors que estão sendo espalhados pelas prefeituras das cidades litorâneas, dizendo como serão as restrições, e inclusive uma das restrições que mais me chamou a atenção é proibido estacionar os carros na orla. Então, pessoal, essas são as atualizações que temos até o momento. Então, temos agora 11 estados adotando medidas mais restritivas. Se no decorrer do dia, se nas próximas horas, mais algum estado anunciar esse tipo de medida, virei aqui avisar vocês. E
Aqui volto a fazer um comentário pessoal, que já fiz em outro vídeo, e volto a repetir. Pessoalmente, pessoal, eu não acredito que o lockdown funcione para conter pandemia. Afinal, nós já tivemos lockdown no ano passado. Nós estávamos na fase vermelha até semana passada. Claramente, ela não adiantou, de nada serviu. Se tivesse servido, não teríamos entrado nessa fase emergencial ontem, dia 15. Não teríamos de ficar durante 15 dias vivendo essa fase emergencial, onde não podemos sequer comprar um pão na padaria. Temos de pedir pelo delivery, pedir carne pelo delivery. Ora, sabemos que alguns lugares não cumprirão essas determinações, sabemos que algumas pessoas também não cumprirão, sabemos disso, e eu não incentivo que os lugares não cumpram e não incentivo que as pessoas não cumpram. Lembrem-se, em todas as matérias, o governo fez questão de dizer que as pessoas estão sendo monitoradas pelos telefones celulares. Portanto, caso alguém more na Zona Sul, por exemplo, e resolva fazer comprinhas na Rua 25 de Março, que é um centro de compras bastante conhecido aqui em São Paulo, o governo está vendo essa movimentação aí. Se você mora e trabalha na Zona Sul e tem o costume de frequentar a 25 de Março, o governo tá de olho nisso. Ele está vendo você indo demais da Zona Sul até a 25 e a fiscalização pode ir atrás de você e do comércio que você está frequentando, tá? Não nos esqueçamos que o governo criou um disque denúncia para que as pessoas telefonem e denunciem locais onde há aglomerações, onde há pessoas circulando. Então, não se esqueçam que estamos sendo monitorados pelo nosso celular e que pessoas também estão nos monitorando e estão usando esse disque denúncia para avisar que a padaria do seu Zé abriu e alguém está indo lá comprar um pão, que algum comércio abriu e alguém está indo lá adquirir algum produto, que tem alguém circulando na rua após o toque de recolher às 20 horas. Lembrem-se, estamos sendo vigiados o tempo inteiro. Estamos, de fato, vivendo tempos sombrios. Tristes. Eu fico triste de olhar a avenida e ver todos os comércios com as portas baixadas. E eu sei que muitos deles não voltarão a abrir. Vejo estacionamentos dando lugares a prédios. Vejo comércios centenários fechando as portas de vez. Não sei se o lockdown funciona para conter a pandemia, mas funciona para quebrar a economia. Espero poder trazer boas notícias no próximo vídeo. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Até a próxima. Um abraço.